pensa que a infecção de um vírus ou de uma bactéria dura um certo período de tempo, mas chega uma hora que você tem tanto linfócito T ali, tanto linfócito TCD4 organizando a resposta, CD8 matando o patógeno, e até mesmo os linfócitos B miseráveis lá no sangue eliminando anticorpo, que não é a principal parte da resposta imune. A principal parte de uma resposta inflamatória contra vírus, bactéria, até mesmo câncer é desempenhada por células T. Então a maior parte dessa infecção uma hora vai acabar, porque chega uma hora que você neutraliza os patógenos. Você não tem mais patógeno ali. Então você neutralizou. Acabou a infecção. Então o que acontece? Você continua mandando linfócito, o linfócito TCD4 vai continuar ali ativando inflamação, secretando substâncias pirogênicas. Piro vem de fogo, gênica vem de originar, induzir processos de aumento de temperatura que geram a febre. Para que você vai aumentar a temperatura? Para ter vasodilatação, para poder infiltrar mais célula de defesa ali e conter a infecção? Perfeito. Mas chega uma hora, pessoal, que não tem mais um micro-organismo ali. Você não precisa continuar fazendo isso. Do contrário, você vai ter febre para o resto da vida. O seu sistema imune vai ficar sempre ativado. Então você precisa de um linfócito T auxiliar que vai enxergar quando não tem mais patógeno. E ele vai fazer o quê? Ele vai secretar substâncias e vai falar assim, acabou a infecção. Vamos neutralizar essa festa aqui. Vamos acabar com essa festa porque a gente tem que diminuir a temperatura do corpo aqui. O nosso hospedeiro aqui, o nosso organismo precisa voltar ao normal. Esse processo de retorno ao normal é chamado de homeostase. Tá? Então é a contenção do processo inflamatório, é a regulação das respostas imunes que vem do linfócito T regulatório. Existem alguns marcadores que ficam na superfície desse linfócito T regulatório. Ele é um linfócito CD4 também, porque ele é um linfócito que pensa. Ele vê o que está acontecendo, ele viu que acabou a infecção. Ele não é o cegueta do CD8 que sai atirando para tudo quanto é lugar. Ele também está ali esperando. A hora que acabou a inflamação, ele chega agora, eu vou organizar isso aqui. Então ele diminui o processo de infecção. Ele tem um receptor de superfície que é o CD4, mas ele também tem uma outra assinatura que é chamado CD25. Então a combinação de CD4 com CD25 normalmente diz que esse é um linfócito regulatório. Existem outros marcadores dentro da célula T reguladora também que eu não vou discutir agora. Eles não são muito abundantes no sangue, não são, mas eles são essenciais para poder retornar a homeostase em qualquer processo infeccioso ou inflamatório, tá bom? Existe outro tipo de célula que é também um tipo mais raro, que é a NKT. Na verdade, dois tipos, a célula NK e a NKT. A célula natural killer, ela já está naturalmente no tecido. Geralmente, pessoal, elas atuam em respostas virais. Elas vêm assim, quando tem uma célula normal que está infectada com vírus ali, ela sente que tem um vírus dentro da célula normal, lá infectando a célula normal, ela vai lá e já começa a atirar balas de revólver, que são chamadas de granzimas B e perforinas, que vão matar essa célula infectada. Tá? Elas têm outras funções também. Elas também matam naturalmente uma célula tumoral, por exemplo. Tá? E célula NKT. Tá? A célula NKT ela expressa alguns receptores muito similares a um linfócito T, né? E ela tem receptores de superfície também, assinaturas de superfície muito bem definidas, como CD56, Cluster Differentiation 56, CD16 e em combinação também o CD3. E o CD3 é um marcador de linfócito, tá bom? São muito raras. Existem também os linfócitos T gama delta, que têm funções auxiliadoras e citotóxicas também, mas são mais raros eles. Mas eles também atuam matando e atirando nas células que estão infectadas ou células tumorais. Como é o processo de evolução do desenvolvimento dos linfócitos, pessoal? Inicialmente, os linfócitos eles vêm da medula óssea, maturam ali mesmo, linfócito B, ou matura no timo, linfócito T, e depois cai na circulação e na linfa, tá? Então, esses linfócitos são linfócitos imaturos, eles nunca viram o patógeno ainda, tá? Eles já são diferenciados, eles foram feitos para reagir contra substâncias ou patógenos que não são próprios do nosso organismo, mas eles ainda não estão ativados. Aonde eles vão ser ativados? Principalmente nos órgãos linfóides periféricos, que incluem
os linfonodos periféricos e o baço, tá bom? Então, nesses órgãos, pessoal, é o local assim como se fosse um filtro, um dreno, tá? A nossa pele, os nossos órgãos estão distribuídos pelo corpo, tá? Eles são irrigados não apenas por sangue, mas são irrigados por linfa. O que é linfa? É como se fosse uma aguinha, tá? A gente tem vários capilares no nosso corpo que não são apenas os capilares sanguíneos circulando sangue dentro, não. A gente tem muitos capilares ali que circula uma substância aquosa, tipo branca transparente, chamado linfa, tá? Que na verdade está coletando substâncias dos nossos tecidos para serem avaliadas nesses drenos ou nesses filtros chamados de linfonodos. Linfonodos periféricos e baço. Então o que acontece, pessoal? Os nossos tecidos estão sendo constantemente monitorados para a presença de patógenos. Se você tem um patógeno no seu tecido, na sua pele, esse patógeno vai ser processado ali na pele, ele cai na circulação linfática e ele vai lá para os drenos, para os filtros, os linfonodos. E ali o que acontece? Ali é como se fosse um hospital, é como se fosse é como se fosse um aeroporto. Nós temos um trânsito de linfócitos T que nunca viram patógenos na vida, eles estão passando por ali. E aí, naquele local, vai ter o quê? Uma apresentação. Se está tendo um processo infeccioso, alguma coisa ali, aquele dreno vai mostrar naquele filtro, naquele local, naquele linfonodo ou naquele baço, que existe um processo infeccioso. Aí tem um clone de linfócito dentro desse repertório de 500 bilhões de linfócitos, tem um ali que é específico. Um linfócito T ou B que vai ser específico contra esse patógeno que está sendo filtrado ali nesse dreno. Tá? É por isso que nós temos os linfonodos, que é para poder processar substâncias patogênicas ou antígenos patogênicos para a gente desenvolver uma resposta imunológica. E é ali nesse filtro, nesse aeroporto, digamos assim, que a gente vai encontrar um linfócito dentro do nosso repertório que vai amplificar. Na hora que ele reconhece esse patógeno, ele amplifica. Ou ele cresce, ele vem da linfa ali, ele encontra o patógeno e fala assim, eu fui feito para lutar contra isso. Tá? Naquela determinada raça, naquele determinado tipo de linfócito. Aí ele vai amplificar, ele cai na circulação sanguínea e vai passeando pelo corpo até encontrar o local da infecção que tem as características pelas quais ele foi desenhado para poder lutar. Aí ele luta contra esse patógeno. Aí ele não é mais imaturo, ele já está mais ativado, tá? Porque ele foi ativado ali no dreno, ali no aeroporto, ali no linfonodo ou baço, dá na mesma. Ele foi ativado ali. O baço tem uma anatomia diferente dos linfonodos. Nós temos linfonodos espalhados por todo o corpo, mas apenas um baço. Os linfonodos geralmente processam substâncias patogênicas que vêm dos nossos tecidos. Pele, substância sólida. Já o baço processa antígenos que estão no sangue, na sua maioria. Mas os dois locais estão processando esses patógenos que a gente está sendo infectado, né, e apresentando para esses clones virgens ou clones naive. É assim que a gente chama na literatura médica, são naive, porque eles nunca viram um patógeno antes. Aí eles se tornam ativados, aí eles crescem em números, começam a proliferar, cai na circulação sanguínea e encontra o sítio da infecção e começa a lutar contra o patógeno de forma muito eficiente. Após essa luta, não acabou ainda a parada. Eles vão se desconectar do patógeno, eles vão se desligar, mas eles se transformam agora não mais em células efetoras, mas em células de memória. E vão circular pelo seu corpo durante muitos anos. Porque aí, quando você tem aquela infecção novamente, essa célula de memória que já lutou uma vez contra aquele patógeno vai se lembrar muito mais rápido, vai lutar de uma forma muito mais efetiva. Essa célula de memória não precisa ir mais no aeroporto, no dreno, do linfonodo ou baço para poder ser ativada. Ela já é ativada instantaneamente e já começa a lutar contra o patógeno quando existe uma reinfecção ou reexposição ao antígeno, ao patógeno, ao vírus, à bactéria ou à célula tumoral. Tá bom? Estamos falando aqui até agora no curso de infecções intracelulares ou processos de doenças intracelulares, tá? Que incluem vírus, fungo, bactéria e câncer. A gente vai falar depois de patógenos extracelulares, como os vermes, por exemplo. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai tratar de uma forma mais específica com relação a características intrínsecas aos linfócitos B e aos linfócitos T.
com relação aos receptores que eles têm na superfície, quais são alguns marcadores que fazem com que eles sejam células de memória ou células efetoras, a mesma coisa para os linfócitos B, quais são os tipos de anticorpos que eles produzem, quando que eles trocam esses anticorpos, porque existem diferentes tipos de anticorpos, tá? Os anticorpos são de uma família chamada imunoglobulina, uma família de proteínas chamada imunoglobulina. Então existem imunoglobulina M, G, A e assim por diante. A gente vai tratar sobre esse assunto na próxima aula, tá? Não é difícil, mas é importante a gente discernir as principais características moleculares destas células, porque isso é fundamental para entender o curso lá na frente. E esse livro aqui é Imunologia Celular, mas também molecular. A gente precisa gastar um pouquinho de tempo aqui com relação aos marcadores ou às moléculas que essas células de defesa do sistema imune expressam, para a gente poder entender lá na frente processos mais específicos e complexos da nossa imunidade. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!